Boa noite, agora sim. Gente, o tempo. O tempo com certeza é nosso bem mais valioso. E eu sei o valor que o tempo de vocês tem para que vocês estejam aqui, compartilhando comigo esse momento. E eu não poderia estar mais agradecido com a presença de tantas pessoas que vieram, conceder, emprestar, ceder o seu tempo para me ouvir. Eu realmente estou bastante emocionado, muitíssimo agradecido a todos vocês, todas e todos vocês que estão aqui, enfim, para me ouvir, para me ouvir, para dividir comigo esse momento. Está sendo realmente muito alegre e espero que eu faça por merecer que o tempo de vocês nessa noite seja muito bem aproveitado. Muito obrigado também ao BWG, que está nos patrocinando esse evento e proporcionando a todos nós podermos compartilhar hoje aqui. Então, obrigado. Também em nome da empresa, Já agradeço a própria empresa que também fala em nome dela, então complicado isso. E eu quero dividir uma coisa com vocês, tá, gente? Eu sou algo bem diferente de um procrastinador. Eu não sei se tem nome para definir aquilo que eu sou, como é que é o meu funcionamento, mas via de regra, eu gosto de me antecipar nas coisas. E eu trabalho semanas, às vezes meses em alguma coisa, quando é para produzir um conteúdo, normalmente é assim, e aí quando chega às vésperas, eu mudo tudo. Eu faço completamente diferente, e foi exatamente assim que aconteceu com esta palestra que eu vou dividir para vocês. O livro eu levei mais de um ano para produzir, essa palestra eu comecei a mexer nela uns 10 dias depois de ter entregue o original para a editora, que foi dia 24 de maio, e terça de noite, a Pan estava até me acompanhando, que eu estava mal-humorado, eu estava incomodado. Terça-feira foi um dia horrível, eu estava chato, Pan? Eu estava chato porque eu estava insatisfeito com o que eu ia trazer para vocês hoje. Então, terça de noite eu fui para a cama decidido a mudar tudo. E mudei tudo. Por isso, vocês me perdoem, porque hoje eu vou falar com cola, que é uma coisa que normalmente as palestras eu não faço, mas eu vou ter uma colinha aqui para me dar suporte e para facilitar esse momento. Alguns outros agradecimentos que eu não posso deixar de fazer: Fernando Freiria, que está aqui, que contribuiu com a capa do livro, com a orelha da capa. Joyce Paz, a querida colega de trabalho que escreveu a apresentação também. A Viviane Mans, que não está aqui hoje, mas que fez o prefácio, que está gerando um buzz nas redes sociais. Aí está bem bacana, que as pessoas se dividindo. Viviane conseguiu dividir as pessoas entre devoradoras e degustadoras, E está sendo muito legal ver esse movimento. E, gente, mais uma vez, obrigado. Até aqui foi só a introdução. Eu vou tentar não tomar muito tempo de vocês, mas agora vamos conversar? As advertências do pastor sempre foram claras, mas a vaidade era um pecado que Maria Aparecida, mesmo com o nome de santo, se permitia cometer. Não sou obrigada, pensava. Com seu espelho, pouco menor que um pires de cafezinho, Cida tentava retocar o rosto com um corretivo. Essa tarefa ela realizava em pé e de forma meio desajeitada, enquanto aguardava ansiosa o transporte da empresa e mantinha a mochila às costas e a bolsa pressionada sob o braço. Devia ficar atenta, já que havia muitos furtos no seu bairro ultimamente. Porém, as olheiras a incomodavam ainda mais. Já estava de uniforme e assim ganhava tempo. Cida era uma mulher prática. Exatos 45 minutos antes desse momento, chegara em casa do curso técnico em hidráulica para cumprir seu rígido cronograma. Primeiro comeu a refeição que o marido deixou no forno, servida em um prato Duralex. Ficou feliz ao ver que era arroz com moela e couve refogada. Aquele sabor recrutava memórias da época em que vivia com sua avó em uma pequena casa na roça, que um dia fora cor-de-rosa antes que o tempo e as intempéries devastassem seu exterior, assim como fizeram com a proprietária. Quase podia sentir os carinhos daquelas mãos ásperas e calejadas de um tempo distante e sentiu-se culpada porque muitas vezes achava desagradável recebê-los. Olhando para as próprias mãos, reconheceu nos traços que herdara os mesmos calos do trabalho duro. Era hora de passar no quarto dos filhos, Edson, de 4 anos, que tinha recebido o mesmo nome do pai, e Jennifer, agora com 13, batizada em homenagem à atriz de Friends, de quem era fã na juventude. A mais velha estava com os olhos grudados em um livro de geografia, pois teria uma prova no dia seguinte. Cida repetiu o que dizia sempre: estuda para ser alguém na vida, minha filha. Eu sei, mãe, foi a resposta entediada da adolescente. Seu caçula dormia profundamente e quando afastou os cabelos do pequeno para dar-lhe um beijo,
sentiu nos lábios um calor sutil e percebeu o chiado sinistro da asma que tanto a preocupava. Conferiu se a bombinha estava por perto e avisou Jenny, que ainda ali recostada na parte superior do beliche, para que ela cuidasse do irmão. Ainda teria uma casa só sua, com um quarto para cada criança, se Deus quiser. E olhou para cima, como de costume, enquanto fechava cuidadosamente a porta para que não rangessem as dobradiças. Deveria agora vestir-se para o trabalho. Diferente de outras roupas que se ajustam confortavelmente ao corpo, quando enfiava seus braços e pernas para atravessar aquele grosso tecido marrom, sentia na pele exatamente o oposto. Era ela quem estava se ajustando ao uniforme, assumindo o formato da vestimenta reta e nem um pouco macia. Era a roupa que a moldava e não o contrário, pensou. As botinas de proteção machucavam um pouco, tanto que uma colega sua chegou a perder a unha do dedão, mas Cida usava meias grossas, até porque, chegando na rua, enfrentaria uma temperatura de apenas 5 graus. Perguntou-se ainda, por um instante, se também as pessoas que não usavam uniforme sentiam-se assim no trabalho, conformadas em uma armadura que não lhes era natural. Então pegou suas coisas e despediu-se do marido com um beijo cálido, quase fraternal, avaliando-se sortuda por ter conhecido aquele homem tão diferente dos que passaram por sua vida antes, a começar pelo próprio pai. Sobre este, nunca sabia ao certo quando passaria uma temporada em casa, mas sua presença intermitente sempre fora marcada por bebedeiras, grosserias e violência. Bom mesmo era vê-lo partir, ainda que nunca se despedisse, simplesmente sumia, como da última vez havia 17 anos. Fechou a porta atrás de si, deixando atrás tudo aquilo que a amava, mas não sem antes agradecer ao Altíssimo. Conferiu as horas do celular e percebeu que ainda tinha 11 minutos para percorrer os 5 quarteirões até o ponto de embarque da van. Eram 22h41. Havia 3 anos, Maria Aparecida trabalhava no 3º turno e batia seu cartão às 23h55. Aquele dinheiro extra era muito necessário para sua família. Após entrar e se acomodar nos bancos da última fileira, começava a contagem dos 50 minutos de deslocamento. Era o suficiente para um revigorante cochilo, tempo que uma mulher prática como ela jamais desperdiçaria. Desta vez, porém, Cida não pregou os olhos uma vez sequer. Só conseguia pensar no chiado atemorizante no peito do filho. Esse livro, gente, é sobre humanidade. Cida, eu conheci numa noite fria de Curitiba. Foi ela que me deu a ideia desse livro, ao fazer um diagnóstico de comunicação numa indústria que tinha 3 turnos. Cidade de Curitiba, aliás, onde muito trabalhei. Conheci Paulo, que veio de Curitiba, aliás, para estar aqui com a gente hoje. E Cida é, na verdade, uma das muitas milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros que têm a vida dura, árdua, calos nas mãos. E agora imagina, pensem vocês, como será para a área de comunicação corporativa obter a atenção de Cida num dia como hoje, em que ela só consegue pensar no chiado no peito do filho. Como fazer? Esse é o desafio da comunicação. É conseguir se conectar com essas pessoas. E a história de Cida é a história de milhões e milhões de brasileiros que têm esse movimento todos os dias, que trabalham nas nossas organizações e que quando a gente para pensar, eu quero fazer uma reflexão com vocês que eu comecei a ter, já tem alguns meses. Vocês perceberam como a palavra humanização se tornou presente nas nossas falas? Humanização, humanização, humanização. E eu, quando comecei a me dar conta disso, que a gente começou a falar do parto humanizado, a comunicação interna humanizada, o conteúdo humanizado, eu comecei a me perguntar quando foi que a gente se desumanizou? Quando foi que a gente se desumanizou? Fui pesquisar, fui tentar entender, certamente isso tem alguma coisa a ver com a internet, ou com a popularização da internet, mas quando eu pesquisei, eu me dei conta que essa não era a pergunta importante. Quando que a gente se desumanizou, mas por quê? Por que a gente está se desumanizando tanto no trabalho? Por que a gente está automatizando tanto e se desumanizando tanto? Talvez porque o nosso crescimento tem exigido escalas maiores no trabalho e a gente resolveu automatizar para ganhar escala. Talvez porque a gente se tornou ambicioso demais
e precisava reduzir os custos para aumentar os lucros, talvez porque a gente se tornou preguiçoso demais e egoísta demais para ter que lidar com as dores dos outros. Talvez seja um pouco de tudo isso, ou talvez não seja nada disso. E a ideia aqui não é falar de soluções, mas é falar de uma esperança. E a minha esperança com esse livro é provocar a gente para que a gente se humanize através da conversa, conversando mais. Porque o que a gente tem visto nas empresas hoje, né, gente, são esforços para quê? Esforços para conversar menos. Automatizar mais, conversar menos. E usar a tecnologia, né, para que a gente se mantenha conectado online, mas não para que a gente se mantenha olho no olho ou cara a cara. Ou seja, acredito que conversar mais é o que vai fazer com que a gente se reumanize, porque foi conversar que nos tornou humanos. Segundo os antropólogos e os biólogos, não foi o fato da gente ter se tornado bípede, caminhar com duas pernas, ou o desenvolvimento do polegar opositor que nos tornou humanos. Não, foi a invenção da linguagem. Foi a linguagem que expandiu o nosso cérebro, a ponto da gente ter chegado onde chegou. E mesmo para quem não acredita na teoria da evolução, para quem é criacionista, ainda assim a gente concorda que foi a comunicação que nos tornou humanos. Porque está lá em Gênesis, né? No princípio, só existia o verbo. E o verbo era Deus, e Deus era o verbo. E Deus disse, faça-se a luz. Então, acredite no que você acreditar, a comunicação nos tornou humanos. Foi a nossa primeira ferramenta, antes mesmo da pedra lascada. Foi o que criou as famílias. Foi conversando que a gente criou a filosofia, criou a matemática e criou todas as ciências. Conversar nos fez compreender Deus e nos conectarmos com Deus. Conversar é fundamental, portanto, para a espiritualidade. Conversar propaga ideias que moldam o nosso futuro e que nos trouxeram até aqui, para o bem ou para o mal. Boas ou más ideias se propagam através da conversa e nos levarão para um futuro próximo. E será que é esse futuro que a gente deseja? Um futuro onde as nossas relações são cada vez mais terceirizadas e existem através da tecnologia e não necessariamente utilizando-a para que a gente se humanize, mas para que a gente se distancie? E essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Vamos conversar? Quer resgatar a essência do que é o trabalho de comunicação nas organizações, que são as pessoas. Não é sobre como a gente faz comunicação, ou de que forma a gente faz comunicação, ou que canais a gente utiliza, ou que métricas pautam as nossas ações. É sobre quem, para quem a gente fala. Se a gente entrar lá no LinkedIn, a gente vê pessoas que estão no LinkedIn falando para quem está no LinkedIn. Uma das pautas grandes é o trabalho remoto, né? Se fala muito sobre isso no LinkedIn, mas você sabe qual é o percentual de trabalhadores desse país que atua remotamente? 8,7% segundo a FGV. A base operacional das empresas, que a gente reifica como se uma coisa simplesmente fosse, ou seja, 91,7% dos trabalhadores brasileiros continuam dependendo necessariamente do olho no olho, do cara a cara e dos seus líderes, lá na base. A comunicação interna é ali que acontece, junto a essas pessoas. E a gente está falando de métrica, de canal, de número, e cada vez mais métrica, quando não é a métrica o mais importante, mas sim a emoção que produziu aquele dado. E é com isso, é dessa forma que a gente deveria se conectar com as pessoas. Tudo isso, gente, tudo isso passa necessariamente por um fator chave da relação das pessoas com as empresas, que é a confiança. Está lá em Não Existe Gestão Sem Comunicação, meu segundo livro, esse capítulo que diz, muito mais importante do que a gente comunicar aquilo que a empresa faz, é fazer o que a empresa comunica. Isso é coerência. E é disso que a gente está falando aqui. Coerência determina confiança entre empresa e seus colaboradores.
Esse é o ponto de tudo. E quantas vezes, muitas contradições a gente ainda percebe nas nossas organizações. E eu vou falar de algumas delas depois, mas pensa comigo. Está na hora da gente voltar, e eu não vejo, realmente, sinto falta disso, fiz até um post sobre isso há poucos dias, do quanto no LinkedIn a gente fala pouco sobre gente. A gente faz benchmark. E aí vejam assim, quando tu olha para os casos de sucesso do mercado que estão lá, explorados no LinkedIn, tantas empresas, e no Instagram também, claro, em todas as redes sociais, mas a gente vê basicamente os mesmos cases sempre. Eu não sei se vocês têm essa sensação, são poucas empresas, elas não representam a grande massa de trabalho do Brasil. Eu tive meu trabalho, me deu a oportunidade de conhecer 20 estados e o Distrito Federal, e o interior desses lugares. Amanhã mesmo eu estou indo para uma cidade chamada Três Pontas, no sul de Minas. E a realidade em Três Pontas, sul de Minas, do maior empregador daquela região, não é a mesma dos cases do LinkedIn, é outra bem diferente. A gente está falando das pessoas que produzem o nosso alimento, dos atendentes das lanchonetes que os servem, dos motoboys que os entregam para a gente, das costureiras que fazem as nossas roupas, dos operários, operadoras e operadores das muitas indústrias que produzem tudo aquilo que a gente consome e que não conseguem, com seu salário, pagar pelos produtos que a gente adquire. E que, no entanto, precisam cada vez mais de uma comunicação mais dialógica, de cada vez mais escuta e de mais diálogo, e que os seus gestores, gente, infelizmente, não estão conseguindo proporcionar. Porque os seus gestores estão cada vez mais envolvidos em reuniões, cada vez mais envolvidos no WhatsApp, cada vez mais olhando para cima e não olhando para suas equipes. E está na hora da gente mudar isso. Para fazer esse livro, eu precisei buscar, um histórico. Ao longo da minha trajetória, como eu disse, foram 20 estados brasileiros, eu já tive a felicidade de estar à frente de 79, eu estou fazendo o 79º diagnóstico de comunicação corporativa. Se somar a população dessas empresas, passa de 2 milhões. Foram mais de 800 grupos de pesquisa em que eu estive ouvindo essas pessoas. Nesses 21 anos de trabalho, se há alguma coisa que eu acredito que seja um diferencial meu como profissional, é justamente ter coletado essas vozes em campo. Eu mesmo, pessoalmente, fui lá e reuni os colaboradores e colaboradoras dessas empresas para ouvir o que elas pensavam, não apenas sobre a comunicação, sobre a cultura, sobre a gestão, sobre a sua liderança. E ouço delas justamente o que é a essência de um diagnóstico de comunicação, não é de que maneira as informações chegam, por qual canal é mais efetivo. Isso, gente, bobagem. O que é importante num diagnóstico de comunicação, o que é importante identificar, são as contradições que as empresas têm. São as hipocrisias que a empresa tem. São os fatores que provam que aquilo que o seu discurso é diferente da prática. Porque quando o discurso, e aí vamos pensar fora das empresas, vamos pensar nas nossas relações pessoais. Pessoas que são hipócritas, incoerentes, a gente mantém perto? A gente não mantém perto. Mas vocês acham que isso não é assim nas empresas também? E os nossos colaboradores identificam claramente. Eu vou dar só um exemplo. Quantas e quantas empresas, talvez algumas aqui, inclusive, têm como um dos seus valores o sentimento de dono, é ou não é? É muito comum encontrar empresas que estão lá. Sempre pensamos e agimos como donos. Isso que eu vou dizer para vocês agora não foi algo que eu pensei, foi algo que já me foi dito incontáveis vezes em empresas que têm esse valor e que as pessoas me disseram assim: eu não entendo como é que a gente pode ter como valor aqui, pensamos e agimos como dono, e não tem PPR. A gente não divide os resultados. A gente tem que agir como dono, mas não tem PPR. Como assim? Faz sentido isso para vocês? Então vejam, eu fui me abastecer desses 70 para produzir esse livro. São 13 personagens. Inclusive meu pai aqui presente, é uma das personagens desse livro. Cadê o pai? Ah, tá aqui, ó, tá bem na frente. Desculpa, a luz aqui não me ajuda a ver. Essas 13 personagens trabalham numa mesma empresa que bem poderia se chamar Cepsa, de sua empresa pode ser assim, e que essas 13 personagens interagem ao longo do livro,
revelando muitas dessas contradições que a gente percebe nas gestões das empresas, e eu vou trazer algumas para vocês aqui. Quando eu fui escrever isso, eu pensei assim, não, eu preciso me abastecer dos meus diagnósticos, eu preciso lá voltar, resgatar, e tentei buscar lá meus alfarrábios, só que eu não tinha porque assim, em 20 anos foram muitas mudanças de escritório, mudanças de computador, eu já não tinha mais todos os registros, desde lá de 2002, quando eu fiz o primeiro diagnóstico no grupo Panvel, não tinha. E eu fiquei incomodado com isso, como assim eu perdi? Hoje eu talvez tenha algo perto de 70% desses materiais. Mas a hora de escrever os personagens e de fazer as escolhas, eu percebi que eu não precisava mais das minhas anotações. Porque aquelas histórias importantes, aquelas histórias que me tocaram de alguma maneira, que me fizeram sorrir, que me fizeram chorar tantas vezes, essas eu nunca esqueci. Essas estavam na minha memória. E para pensar sobre comunicação e o seu efeito na memória, o que nos diz essa frase sobre a emoção ser curadora da memória? E, gente, comunicação é emoção. Aquilo que nós armazenamos, aquilo que nós guardamos, fica, que nem naquele filme Divertidamente, vocês já devem ter assistido, aquilo que é essencial para nós, que nos toca, que nos movimenta, que nos faz chorar ou rir, nós gravamos, memorizamos e nunca mais esquecemos. E essas histórias que eu tentei revelar para vocês com Vamos Conversar. E aí, só para fazer um paralelo, eu trago isso no livro também, mas vamos pensar junto aqui sobre o papel da tecnologia e o quanto ela pode não estar nos ajudando na comunicação corporativa. Pensa comigo. Quem é que tem uma resposta aí para a seguinte pergunta? Por que a gente anota as coisas, gente? A gente anota para não esquecer? Pensa junto comigo. Será que a gente anota as coisas para não esquecer ou a gente anota para não lembrar? Eu anotei as coisas aqui para não esquecer. Não é isso? Sim, a gente também anota as coisas para não esquecer. Mas na maioria das vezes a gente anota para não lembrar. A gente terceiriza para o papel, que é uma tecnologia, que é um hardware, a gente terceiriza a nossa comunicação, terceiriza a nossa memória. Mas aquilo que é realmente importante, a gente não anota. Ou se vocês chegarem nas suas casas hoje à noite e os seus maridos ou suas esposas chamarem vocês para uma DR, vocês vão dizer, só um pouquinho, querida. Vou lá pegar meu caderno para anotar. Ou depois dessa discussão, vocês não vão pedir para os amores das suas vidas algo do tipo, entendi, meu amorzinho, mas manda um e-mail formalizando. Mas a gente faz isso nas nossas empresas, não faz? Toda hora, todo tempo. Por quê? Gente, o fato é que todos esses protocolos que a gente terceiriza para a tecnologia, na verdade, não estão nos ajudando a chegar naquilo que é a essência da relação da empresa com seus colaboradores, que é confiança. Porque quando alguém pede um e-mail formalizando para vocês, como é que você se sente? Você se sente bem? Não. Tem uma mensagem subentendida aí, que eu não confio em você. Ou, pior, quando alguém manda um e-mail para você solicitando alguma coisa que é tua responsabilidade de fazer e copia seu chefe. O que vocês acham de receber um e-mail com cópia para o chefe de vocês? O que está dizendo isso? Sabe que isso, mais até do que a falta de confiança, revela um pouco de cultura do medo, né? Porque está dizendo assim, Rafael, estou mandando um e-mail para ti, copiando para o teu chefe, porque tu não é grande coisa na empresa, né? Então, quem sabe se o teu chefe ficar sabendo, tu vai ter medo de me atender e vai me atender mais rápido por conta disso. E é isso que a gente está fazendo todo o tempo. Comunicação, gente, é sintoma de má gestão. Num diagnóstico, eu procuro olhar para a comunicação para identificar a gestão. E esses sintomas se revelam a falta de confiança, ela é muito evidente. E como eu disse, comunicação é emoção. Como é que a gente cria emoção? Mandando WhatsApp? Dá para criar um relacionamento mandando WhatsApp? Dá para armazenar alguma coisa importante? Fazer curadoria da memória usando o WhatsApp? Não. Só o olho no olho é capaz de construir isso. Só cara a cara a gente constrói isso. E eu quis usar, a ficção para explicar um pouco da realidade através das histórias de Vamos Conversar. Esse aqui, meu pai, como eu disse para vocês, grande herói da minha vida. Um cara que me fez
fez com que eu me interessasse pelo tema confiança, quando há alguns anos, sei lá, 7, 8 anos, eu perguntei para ele assim: pai, como é que vocês faziam para trabalhar antes do e-mail e do celular? Sabe o que ele me disse? Naquela época, filho, na minha época, filho, a palavra da gente valia alguma coisa. E isso despertou meu interesse para pesquisar sobre confiança. Como, de que forma a gente conseguiria fortalecer as nossas relações de outro jeito, que não fosse protocolizando tudo que a gente faz. Então, nessas 13 personagens, elas vão falar sobre essas contradições, eu vou trazer algumas delas em seguida, mas essencialmente, claro, eu usei da ficção para enriquecê-las, né, para dramatizá-las um pouco, mas também me suportei em muitas pessoas, Claudenir, cadê? Está lá atrás. Claudenir está aqui, Claudenir foi uma das pessoas que muito me ajudou na construção dessas personagens, e tantas outras pessoas para quem eu perguntei, como é que é calçar seus sapatos? Como é que é estar no seu lugar? Afinal de contas, eu me arrisquei a falar sobre temas que não são meu lugar de fala, e eu entendo isso. Por outro lado, deve ser um lugar de fala também a gente se posicionar como antirracista, como antimisógino, como anti-homofóbico. E foi isso que eu tentei trazer nesse livro, porque os temas que percorrem ele são justamente esses temas que são, de fato, ainda muito contraditórios nas empresas. E aí vamos fazer uma reflexão sobre essas contradições, só para citar algumas delas, entendendo que confiança está na base, e o que algumas dessas histórias, como a história de Cida e da vida dura de Cida, ou de Eduardo, que foi vítima de homofobia na sua empresa, ou de Rudinei, que lida desde criança, desde muito cedo, com o racismo e teve que aprender a lidar com isso para chegar na posição em que chegou, ou o Gilson e Alexandre, que lidam com as contradições, com a alta pressão das empresas por resultados. E essas histórias estão acontecendo a todo tempo nas empresas da gente. Todo tempo estão acontecendo. E vamos lá. Primeiro tema técnico que aparece e vamos conversar é sobre diversidade. E eu até relato isso no livro, né, gente, que nesses 20 anos, eu acho que mais de 200 clientes já atendidos, eu tive a oportunidade, empresas que eu tive a oportunidade de atender, eu não sei quantas reuniões eu já fiz sobre o tema diversidade, mas foram inúmeras, foram incontáveis. E sabe quantas vezes eu tive do outro lado da mesa uma pessoa que não era hétero, cis, normativo, padrão? 5. Só 5. Eu tive uma reunião uma vez, a gestão de crise de um cliente, eu reparei que eu estava com 5 pessoas na sala e as 5 tinham olho azul, tratando do tema diversidade. Isso não pode estar certo. E vamos lá, me ajudem se eu estiver errado, mas o tema diversidade das empresas ainda não é uma diversidade desde que? Desde que, né? Então, assim, pessoas gays, ótimo, são muito bem-vindas na minha empresa, desde que não demonstrem carinho entre elas em público. De jeito nenhum se beijar na minha frente. Né? Estou falando bobagem? Pessoas trans, ótimo, maravilhoso, nada contra, desde que não usem o mesmo banheiro que eu uso. Caso, inclusive, relatado no livro, história de Alana, nascida Alain, que empreendeu a transformação enquanto ainda trabalhava nessa empresa e que comemora o primeiro dia em que vai no banheiro feminino dessa empresa. Como isso não vai tocar o coração da gente a primeira vez que eu vou usar o banheiro com um gênero com o qual eu me identifico? É uma diversidade desde que, né? Pessoas negras, vamos contratá-las, desde que não continuem ocupando as funções subordinadas que sempre ocuparam e não queiram ocupar meus espaços de poder. Não diferente é com as mulheres. Acho que a maioria do público aqui hoje é formado por mulheres. Não é assim nas empresas? Claro, queremos mulheres. Vamos contratar mulheres. Mas quantas mulheres diretoras tem nas empresas de vocês? E gerentes? Como é que a gente orienta as nossas ações de comunicação corporativa? Olha, o que eu tenho visto são os relatórios de tendências de mercado. Tem um muito famoso, né? Todo ano sai o relatório de tendências de mercado, que é uma pesquisa feita com quem? Com comunicadores, não é feito com a base operacional. E lá nesse relatório de tendências de mercado, há mais de 5 anos, tem 4 coisas que aparecem sempre. Sempre. Como engajar líderes na comunicação corporativa, como fazer
a informação chegar na base operacional, como administrar o volume, o excesso de informações, e, terceiro, atuar de forma estratégica. Quarto, aliás, atuar de forma estratégica. Há anos nos relatórios de tendência de mercado sai isso. E, de novo, quem é o público dessa pesquisa? Os comunicadores das organizações. Não é a base operacional. Os diagnósticos de comunicação que faço, que empreendo lá com o nosso time, o 79, são feitos com as pessoas da base operacional. E a lista dessas pessoas é muito diferente. Topo da lista, falhas de comunicação entre áreas. Segundo item, perdas financeiras decorrentes das falhas de comunicação entre áreas. Terceiro item, se sentir ouvido e reconhecido na empresa. E assim vai. Quarto item, receber feedback. É bem diferente uma lista da outra. E a gente está orientando as nossas ações com base nas referências de mercado, nas tendências de mercado, quando não vai fazer benchmark, né? E aí o benchmark, como é que a gente faz benchmark no nosso mercado? A gente vai lá, olha o benchmark, faz o Ctrl+C e dá o Ctrl+V. Gente, benchmark não é isso. Nós fazemos benchmark para entender o raciocínio empregado na solução daquela empresa e adaptar, sim, o raciocínio para a nossa, não é para copiar a solução. E aí as orientações, se a gente seguir as orientações dos relatórios de tendência de mercado, nós vamos continuar sem ouvir as pessoas que trabalham na nossa empresa. E qual o sentido disso, afinal? Quanto que realmente a gente conhece do nosso público? Isso eu fico chocado com 2 dados. Dado número 1, pessoas que trabalham com comunicação interna que nunca visitaram todas as unidades da empresa. Não foram. E pior, pessoas que trabalham na comunicação interna das empresas e que não são conhecidas por todo mundo da empresa. Se você trabalha na comunicação interna da sua empresa, todo mundo tem que te conhecer. Tu tem que ser mais conhecido que o CEO da empresa. Todo mundo tem que entender que tu é não um canal, a palavra não é melhor, mas que tu é um meio, que tu é uma conexão, que tu é alguém com quem elas podem conversar, que tu é alguém que vai ouvi-las. E claro, se elas não forem até você, é seu trabalho tirar a bunda da cadeira e ir até elas, conhecê-las profundamente, saber quem é a Cida, saber quem é o Eduardo, saber quem é o Gilson. Até porque, gente, o nosso poder de influência é uma consequência da nossa capacidade de escuta. Pessoas que escrevem bem, via de regra, não são pessoas que leem bastante? Ou seja, a qualidade e a potência da linguagem escrita que sai de nós é uma consequência da qualidade e potência da linguagem escrita que entra. A linguagem falada é item, não é sobre falar muito. Comunicação não é sobre falar muito. Lideranças comunicadoras não são lideranças que falam muito, como o caso de Letícia, do personagem do livro, que certamente é do espectro autista e, no entanto, é uma excelente comunicadora. Por que o nosso poder de influência é uma consequência da nossa capacidade de escuta? Porque, ora, gente, as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que nós dizemos a elas. Então eu preciso saber sobre Maria, Ana, Beatriz, Pedro, Paulo e as pessoas que trabalham na minha empresa para que eu possa influenciá-las. Isso é fundamental, essa escuta. E a gente tem que conhecer o público e tem que ser conhecido pelo público da comunicação. Métricas. Nós precisamos de mais métricas ou mais escuta? E aí, de novo, vai lá para o LinkedIn, só se fala em métrica. Métrica. E assim, pessoal, médicos, quando você precisa de alguma coisa, uma cirurgia, enfim, o médico não opera teus exames, né? Ele opera o ser humano. E a agente de comunicação deveria operar os dados ou as emoções que produziram esses dados? Entender o que está acontecendo lá na base operacional e, de novo, poder ajudar essas pessoas a seguirem um outro caminho, a melhorarem as suas histórias. Quanto das nossas políticas e processos de RH estão refletindo essencialmente os valores corporativos? Vou dar um exemplo disso. Um eu já falei, sentimento de dono versus PPR. Mas tem mais um que eu acho bem importante, recrutamento interno. A empresa abre uma vaga, 10 candidatos se inscrevem, apenas uma pessoa é aprovada, e as outras 9 ficam sabendo que não ganharam a vaga quando
nós divulgamos a promoção daquele que foi escolhido. E os outros 9 não receberam um feedback sequer de por que motivo não foram aprovados para aquela vaga a qual se candidataram. Isso é valorizar o ser humano? Isso é valorizar as pessoas? Não é. E N outros exemplos que a gente podia citar aqui. Por exemplo, as avaliações de desempenho, ciclos de gestão de desempenho, todas as empresas fazem semestral ou anualmente, em que a gente encoraja que o feedback seja dado, só que ele só é dado para a avaliação de desempenho, uma vez por ano. Quantos e quantos casos vocês conhecem de gestores que conversam com as pessoas que trabalham com eles uma vez por ano para a avaliação de desempenho na véspera do segundo prazo negociado com o RH? Porque nunca é no primeiro que eles entregam. Tá certo isso? Não tá, não pode estar certo, não pode fazer sentido isso. O que esperamos das lideranças? A gente cobra do líder o quê? Resultado. O que ele entrega? Resultado. A gente não pede que eles façam uma gestão de pessoas mais qualificada, ou que eles se agendem para isso. A gente tenta, mas a gente não consegue. Porque ele acaba... E quantas empresas... Eu ainda fico chocado com isso, me desculpem se isso não cabe para as empresas de vocês, mas como a gente tem gestores e gestoras mimados nas empresas. E como a Joyce muito bem diz, a Joyce sempre fala... A gente tem que tratar o gestor, tem que tratar como adulto. Tratar o líder, tratar adulto como adulto. Mas não. A gente põe eles no colo. Só falta mastigar a comidinha para eles. Claro que o contexto deles é difícil. A gente tem que ajudar a melhorar esse contexto. Eu entendo isso. Mas, essencialmente, a gente precisa exigir... Se o cara chegou à posição que chegou, tem responsabilidade. Já dizia o tio do Homem-Aranha, né? O famoso Ben Parker. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Você fazer gestão de pessoas, líder, é sua responsabilidade. Goste você ou não. Você não quer fazer gestão de pessoas? Ou se o líder não mudar, que mude o líder. Gestão de pessoas não é o que o RH faz, é o que o líder faz. E isso nos leva para a pergunta, qual é o papel? Qual é o papel da comunicação interna nesse contexto? E a defesa que eu tenho é justamente essa. Se mais importante do que comunicar o que a empresa faz é fazer o que ela comunica, e a gente está falando de discurso e prática, a área de comunicação interna não deveria cuidar só do discurso, deveria influenciar também as práticas de gestão. Por quê? Porque é nosso papel identificar as contradições, identificar as hipocrisias e atuar para mudá-las. Faz sentido isso para você? É isso que eu espero que vamos conversar traga. Justamente uma reflexão de que a comunicação interna não é sobre produzir comunicados, mas é sim sobre desenvolver comunicantes. Gente que se comunique melhor, que converse mais nas organizações e que faça isso sempre alinhando discurso e prática. Chega de atuar só no discurso. Chega de receber o briefing da campanha, fazer a campanha e depois ninguém entende ou ninguém acredita porque a prática é muito diferente do discurso. E é isso que a gente precisa mudar. De alguma maneira, a partir de 3 perspectivas que eu gostaria de trazer para vocês de como é que a gente vai desenvolver comunicantes nas nossas organizações. 3 pontos. Ponto número 1, que é fundamental, que é trabalhar justamente no alinhamento dos discursos com as práticas. Número 2, de alguma maneira que a gente consiga atuar e melhorar a jornada dos colaboradores das empresas, isso sim tem a ver com Employer Branding, Employee Experience. E número 3, ganhar dinheiro para a organização. Sim, porque ganhar dinheiro também é importante. Né? Gerar resultado também é importante. E dessa forma que a gente vai desenvolver comunicantes. E, gente, pensa comigo um pouquinho. Quando a gente sai dessa lógica, e a lógica de que, poxa, o mais importante não é falar, o mais importante é ouvir, talvez para a comunicação tenham outras coisas que a gente precisa inverter os raciocínios também. Por exemplo, uma das coisas que tem me chocado nas empresas. Vocês já perceberam como se tornou banal o uso da palavra cobrança nas empresas? Se não cobrar não funciona. Tem que cobrar, senão não entrego. E cobrar, e cobrar, e cobrar, e cobrar. Alguém aqui gosta de ser cobrado? Tem alguém aqui que gosta de ser cobrado? Não, ninguém. Mas por que a gente usa tanto? Será que não tem no nosso idioma?
palavras melhores do que cobrança? Estimular, desafiar, encorajar, provocar. Há tantas palavras melhores do que cobrança e, no entanto, a gente está impondo algo que ninguém gosta. Como se isso fosse um caminho para fazer gestão. E, gente, se não há gestão sem comunicação, é óbvio que quando falha a comunicação, falhou a gestão também. E aqui talvez seja não só cobrar menos e estimular mais, mas também seja ouvir mais e falar menos. Menos relatórios, mais histórias e, essencialmente, menos controle e mais confiança. É disso que a gente precisa. E, claro, para que consigamos desenvolver comunicantes, entendo que o cenário hoje está muito difícil, porque o contexto com o qual nós estamos lidando é complicado, né? Vamos fazer uma reflexão com um grupo aqui, me ajudem, tá? Vamos interagir um pouquinho. Comparando o volume de e-mails que você recebe hoje com o volume de e-mails que você recebia há 5 anos, aumentou ou diminuiu? É para interagir com o palestrante. Para levantar a mão, dizer sim. Aumentou ou diminuiu? Aumentou? E o volume de WhatsApp, aumentou ou diminuiu? E o volume de chats do Teams ou equivalente, aumentou ou diminuiu? Aumentou muito, né? E o tempo que vocês têm para fazer gestão de pessoas aumentou ou diminuiu? E a qualidade do sono de vocês aumentou ou diminuiu? E o número de vezes que você sente raiva na empresa aumentou ou diminuiu? E a quantidade de vezes que você se sente angustiado ou angustiada na empresa aumentou ou diminuiu? E o número de vezes que você sente ansiedade na empresa aumentou ou diminuiu? E a venda de antidepressivos aumentou ou diminuiu? Pois é. Bom, acho que já concordamos que tem alguma coisa errada aí, né? Porque esse volume excessivo de e-mails, quer ver? Vamos fazer uma conta rápida. Alguém aqui recebe mais de 50 e-mails por dia? Levanta a mão. A maioria recebe mais. Alguém recebe mais de 100? Alguns aí levantaram a mão. Vamos fazer uma conta rápida? Conta rápida. 50 e-mails por dia, 2 minutos para ler cada e-mail, são 100 minutos, mais 2 minutos para responder metade deles, são mais 50, são 50 minutos, né? 150 minutos dá quantas horas? 2 horas e 30 minutos. Só para o e-mail e o WhatsApp. Bom, ninguém passa 2 horas e meia respondendo e-mail. O pessoal lá do fundo que recebe mais de 100, são 5 horas. 5 horas de volume de informação depositado nas caixas de mensagem de vocês. Isso está certo? Óbvio. 3 conclusões óbvias que a gente vai tirar daqui. Número 1. Alguém perdeu tempo produzindo essas informações. Porque elas não vão ser lidas mesmo, né? A gente não vai ler. Número 2. Informações importantes serão perdidas nesse volume. Número 3. Nós não ficaremos mais tranquilos, ficaremos mais ansiosos. Porque a quantidade de e-mails... Concorda comigo que não é um indicador de efetividade da comunicação? Ninguém assim, vocês já aconteceu de vocês saírem da empresa, vão para casa, voltam no outro dia de manhã, chegam na empresa às 8 da manhã, abre a caixa de e-mails, tem 60 e-mails não lidos. Né? A gente não olha assim, uau, 60 e-mails não lidos, coisa boa, a comunicação da empresa está bombando, hein? Deve estar funcionando super bem. Não está funcionando bem, isso é um indicador de ineficiência, isso está errado. E o que a gente está vendo justamente é o seguinte, né? Essa ansiedade absurda que a gente está se sentindo na empresa é uma ansiedade muito provocada pela tecnologia. Essa tecnologia que multiplica a nossa presença, sim, mas divide a nossa atenção. Porque a gente já não está mais 100% em lugar nenhum. A gente está em casa, com os filhos, com a família, mas olhando o Instagram, e respondendo WhatsApp, e mandando e-mail. Não faz sentido. De alguma maneira, isso que soma também subtrai, porque essa ansiedade, aí pensa comigo do quanto a ansiedade ela é danosa, de certa forma, para a nossa vida. 3 forças nos grudam nesse planeta. 3 coisas nos mantêm na Terra. A gravidade, o tempo e o espaço. E ainda que exista uma relação íntima entre a gravidade e o tempo, vamos deixá-la para os quânticos, vamos ficar só com aqui e agora, com o espaço e com o tempo.
que a ansiedade faz? Ela corta essa conexão que a gente tem com o tempo, com o espaço, porque a gente deixa de se preocupar com o que está vivendo aqui e agora e passa a se preocupar com outro espaço, com outro tempo. E nunca vive na sua plenitude o presente. Isso que a ansiedade faz com a gente. Faz com que a gente não viva 100% em momento algum, porque quando chegar aquele futuro que eu almejei lá antes, que me deixou ansioso, agora eu já estou em um outro ponto, futuro. E, gente, precisamos lidar com isso, porque talvez a nossa velocidade, essa hiperconectividade, essa hipervelocidade esteja nos levando para um contexto que não faz sentido, que é dessa felicidade baseada em resultados, né? Baseada em métricas. Vamos fazer um paralelo, que é uma historinha que eu conto nas empresas, eu acho que vale a gente refletir aqui. Entre Porto Alegre e Florianópolis, são 460 quilômetros, certo? Distância de Porto Alegre e Florianópolis, 460 quilômetros. Se a gente se basear em duas informações, número 1, distância, 460 quilômetros, e velocidade média que um veículo pode atingir, qualquer veículo, vamos considerar, ou nem velocidade média, vamos considerar a velocidade que o veículo pode atingir, qualquer veículo que a gente pegar, ele vai atingir 110 km por hora. Então dá para dizer, com base nessas duas informações, que a gente chega em Florianópolis em 4 horas. É possível chegar em Florianópolis em 4 horas? Não, não é possível, porque tem variáveis, tem uma série de coisas. Mas um desavisado que escolher aceitar esse desafio com base só nessas duas variáveis, distância e velocidade do carro, pode assumir essa missão, vai ser uma missão terrível, mas talvez ele chegue. Só que vai gastar muito mais combustível, vai se expor ao risco para si e para terceiros, vai ganhar um monte de multa, vai desgastar o veículo, vai desgastar pneu, mas talvez chegue. Agora, vamos fazer um paralelo. Será que as nossas empresas não funcionam exatamente assim? Temos uma meta, temos tantas pessoas, temos tantas máquinas, então tá, toca e venda que dá para faturar isso. No entanto, a gente esquece essas variáveis inconvenientes, que são as pessoas e a sua saúde emocional. E produz um nível de ansiedade absurdo. A hipótese aqui não é que a gente tenha que ir devagar, não me entendam mal, é que talvez menos rápido seja mais seguro para a saúde emocional de todo mundo e os resultados sejam ainda maiores. Exemplo, talvez com um absurdo nível de pressão a gente tenha faturado 100 milhões e tenha tido um EBITDA de 5 milhões. Uau, todo mundo fica feliz. Muito melhor, talvez, não seria a gente ter faturado 95 milhões com um EBITDA de 8? Se tivesse ido 5% mais devagar, para não submeter os nossos veículos e as nossas pessoas a tamanha pressão, a tamanha angústia, a tamanha raiva, a tamanha ansiedade. Esse é o ponto da contradição essencial das organizações, que é o quanto que elas estabelecem critérios, fatores, metas de gestão que são mais desgastantes de serem atingidas do que viáveis de serem atingidas. Porque tudo que a gente precisa nesse ir mais devagar é conseguir criar os espaços necessários para que a gente colabore melhor. Vejam bem, há duas forças que eu entendo que são igualmente potentes de cada um de nós, ser humano. A força para competir e a força para colaborar. E o que vira a chave dentro de nós entre competição e colaboração, senão a confiança? Quanto menos eu confio no outro, mais eu estou predisposto a competir com esse outro. Quanto mais eu confio, mais eu estou predisposto a colaborar com esse outro. Essa confiança é, portanto, só porque na organização, dentro da organização, eu não tenho a hipótese de competir, eu tenho a hipótese de colaborar, certo? O contrato de trabalho diz isso. Só que quando a gente para pensar, quantos fatores que inspiram a competição na organização, a começar pelo organograma. Qual é o formato do organograma tradicional das empresas? Piramidal. Piramidal já inspira que poucos chegarão no topo. Logo, o organograma per si inspira competição. Não inspira colaboração. E ele fragmenta lateralmente, vai dividindo as estruturas, cada uma com seu resultado. E ok, eu entendo que gestão por resultados é importante, eu não estou dizendo isso. Mas que a gente pode fazer gestão por resultados e trabalhar junto. Um dos grandes problemas da colaboração nas empresas e que está lá associado nos diagnósticos de comunicação que a gente vê, que as falhas de comunicação entre áreas, qual é?
são os nossos gestores que esquecem, nossas gestoras e gestores que esquecem de algo muito simples e muito importante, que fazem parte não de uma, mas de duas equipes. A equipe em que eu tenho papel, a posição de líder, e a equipe de gestores da empresa. A coordenação da empresa é uma equipe, a diretoria é uma equipe, a gerência é uma equipe, e essas pessoas precisam começar a fazer uma comunicação interna melhor entre elas, olho no olho. Resgatar o diálogo e a conexão e a transversalidade entre elas. E é curioso porque às vezes os assessments que a gente foi fazendo ao longo dos anos, pelas áreas de recursos humanos, sempre foram para identificar pontos fortes ou fracos e desenvolver os fortes, né? Desenvolver os fracos, aliás. E a gente só fortalece a divisão entre eles e prepara essas gestoras e gestores para quê? Para exercerem um papel de gestão das suas equipes e não para serem bons membros de equipe das suas equipes de liderança. E esse é um resgate que a gente tem que fazer, entendendo, inclusive, gente, que colaboração talvez seja um pouco diferente do que a gente imagina. Porque a gente, nas organizações, talvez esteja fazendo muito mais divisão de tarefas do que trabalho em equipe. E colaborar, propõe essa reflexão, não é trabalhar com o outro, é trabalhar para o outro. Colaborar é servir, é entregar-se, é entregar o melhor da gente para o outro. Não é pensar primeiro no meu resultado, mas de que maneira eu ajudo os meus colegas, meus pares, a atingirem os seus. A máxima da produtividade, nessa perspectiva de que colaboração é trabalhar para o outro e não trabalhar com os outros, não simplesmente trabalhar com o outro, talvez esteja no seguinte ponto. Metodologia de produtividade não falta nas empresas, né? Lean Manufacturing, metodologias ágeis, isso tem aos montes. Qual é o ponto fraco de toda e qualquer metodologia, gente? Não é a comunicação? Não é falta de metodologia, é falta de comunicação entre os praticantes da metodologia. Então, para performar melhor, eu preciso comunicar melhor. E comunicar melhor de novo. Volta-se sempre para essa redundante tal da confiança. E aí, assim, eu não estou querendo... Eu estou preocupado em exceder o tempo, mas vamos lá, né? Quando a gente chega nesse nível, quando a gente transcende o simples e vai para esse nível, vamos entender que o colaborador engajado é aquele que tem um propósito no coração e estratégia na cabeça. A gente conseguiu fazer com que essa pessoa não só acreditasse, né, naquilo que é o propósito, a estratégia da organização, mas também que ela sentisse esse propósito dentro de si. E que ela esteja realmente a entregar a melhor versão de si mesma para o trabalho. E, gente, o que eu nunca vi até hoje nesse contexto de colaboração? Eu nunca vi uma equipe mal liderada com colaboradores engajados. Nunca. Nunca vi. Não sei se alguém já viu alguma vez, mas eu nunca vi uma equipe engajada com maus líderes. Assim como eu nunca vi uma equipe mal liderada e bem informada. Até existem equipes bem lideradas e mal informadas. Até existem, são raras, porque normalmente a equipe bem liderada é também bem informada. Agora, equipe mal liderada e bem informada, nunca vi. Portanto, se está mal informado, também está mal engajado. E aqui começa um fator que é importante para a gente lidar com essa questão da tecnologia, que é resgatar, gente, o que é a essência de uma comunicação assíncrona. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, porque o que está acontecendo com a gente nos deixando ansiosos na prática, nesse contexto da comunicação? É que assim, desde que a gente começou a mandar cartas lá no passado, eu lembro que eu me comunicava com os meus amigos de outras cidades, quando eu tinha lá 10, 12 anos, mandando cartas. A gente escreveu uma carta, lá eu tinha uma amiga que morava em Tenente Portela, e eu sabia que quando eu escrevia uma carta para ela, a resposta ia levar pelo menos 2 semanas. E estava tudo bem, porque a gente esperava isso, era a comunicação assíncrona, afinal. E qual é o conceito base da comunicação assíncrona? Você manda uma mensagem para alguém sem esperar uma resposta imediata, ponto. Hoje não. Hoje assim, a pessoa te manda uma mensagem, você olha a mensagem, aparece os 2 risquinhos azul lá para ela que confirma a leitura, e se você não responder, isso é ofensivo. A pessoa fica puta contigo porque não respondeu, marcou, viu e não respondeu. Por quê?
Porque a gente esqueceu da ideia de assincronia da comunicação. Ela tem que ser rápida. Tanto o emissor da mensagem, quem manda a mensagem, que é um retorno rápido, quanto quem recebe, a gente se sente pressionado a responder tudo imediatamente. E aí pensa, que louco isso, né? O que o uso dessa tecnologia está fazendo com a nossa mente? Porque o corpo, a prática corporal de um esporte, por exemplo, o tenista, né, fica com o braço da raquete mais forte. Né? Nadadores e nadadoras ficam com os ombros mais largos. E o nosso cérebro, passando tanto tempo com a tecnologia, não está aprendendo ou tentando imitar as máquinas? Eu tenho visto nos diagnósticos de comunicação, acho que algo que eu fico apavorado, que é gestores relatarem que que participam de mais de uma reunião online ao mesmo tempo. 2, até 3. Não sei se vocês já viram, a pessoa está em mais de uma reunião ao mesmo tempo. Daqui a pouco vai ser uma competência desejada, os RHs vão selecionar, assim, né? Contrata-se motorista com habilidade para responder mensagens do WhatsApp enquanto dirige. Nós temos, eu já tive um cliente, aliás, que era uma empresa de ambulâncias, com muitos motoristas. Como é que eles comunicavam com o motorista? A qualquer hora, a qualquer momento, pelo WhatsApp. Sabe como é que a gente percebeu que isso era um problema? Com as multas de trânsito. Sim, porque quando a ambulância não estava com a sirene ligada, os motoristas eram multados. Gente, falha de comunicação tem custo, né? Falha de comunicação tem custo. Toda falha de comunicação, em algum ponto, gera um custo para a organização. E é isso que a gente precisa começar a repensar. Aliás, eu esqueci de uma coisa aqui, deixa eu voltar. Ainda bem que eu fiz as minhas anotações. Como é que a gente vai chegar nesse engajamento, tá, gente? Essência da comunicação corporativa. Vou fazer um paralelo aqui para comparar com potenciação. Vocês lembram que a gente estudou lá na escola? Potenciação? Base e expoente. Os engenheiros aqui podem me dar um suporte, Luciano. Base e expoente. Potenciação é o seguinte, 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. E assim sucessivamente, certo? Agora, se a base for 0, se a base for 1, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, assim, se eu quero ter crescimento exponencial, eu preciso ter um número superior a 1. E a comunicação interna é assim, o que as empresas estão fazendo na sua comunicação interna? Campanha de data comemorativa. Data comemorativa, aniversário da empresa, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo. Ok, é importante setembro amarelo muito, muito, muito. Outubro rosa muito, a gente tem que fazer claro. Não estou dizendo que não. Agora, de nada adianta fazer essas campanhas, porque elas são expoentes, se não houver uma base sólida. E o que tem que ter na base da comunicação corporativa? 2 coisas que a gente está propondo nesse livro. Coisa número 1. O que as pessoas querem? E aí relato de 800 grupos de pesquisa. As pessoas querem, essencialmente, saber sobre tudo aquilo que afeta o bolso delas hoje e no futuro. Então, sim, remuneração e benefícios, é importante que a gente fale sobre isso. Mas também sobre recrutamento interno, educação corporativa, avaliação de desempenho, porque são os recursos que a empresa disponibiliza para eu crescer, para o meu futuro. Se a tua comunicação interna não está fazendo isso, não tem base. É essencial, é o que as pessoas querem. Não adianta você falar sobre o Lean Manufacturing, sobre o projeto de inovação, sobre os clientes, sobre as novas embalagens, sobre um monte de coisa que a pessoa não quer saber. Ela quer saber sobre aquilo que afeta o bolso dela hoje e no futuro. Os recursos que ela tem para crescer. Ponto. Segundo fator da base, para que essa base seja 2 e os expoentes comecem a funcionar, porque se for 1 ao quadrado vai dar 1, não adianta ter. Isso é o mínimo que a comunicação corporativa precisa atender, é o que afeta o bolso das pessoas hoje e no futuro, o mínimo. Depois tu pode pensar nas campanhas de datas comemorativas. Segunda coisa, liderança comunicadora. Muitas pessoas aqui são de RH, sabem que a maioria das pessoas pede demissão de quem? Pede demissão da empresa ou do líder? Pede demissão do líder. E não da empresa. Se a maioria das pessoas pede demissão, quando pede demissão do líder, como é que a gente não vai desenvolver esse líder?
E como é que a gente vai ter na nossa empresa líderes que não sejam hábeis comunicadores? Não há como. Então a base da comunicação corporativa é o que as pessoas precisam saber, o que afeta o bolso delas hoje no futuro, e liderança. Aí eu posso pensar nas datas comemorativas, brinde, evento e todas as outras coisas que vão agregar valor, claro, vão agregar muito valor, mas elas não são fundamentais. E o líder comunicador, para não entrar nos detalhes aqui, não exceder demais o tempo de vocês, né, com o que é a competência de comunicabilidade, mas essencialmente a gente precisa desmistificar uma coisa sobre liderança comunicadora. Não, um líder comunicador não é o que fala bem, não é o que é eloquente, que faz boas apresentações, né, enfim, que é bom de palco. Não, uma liderança comunicadora tem como principal característica dar valor para a comunicação e entender que a comunicação é responsabilidade sua. Entender que a comunicação não termina quando eu clico no botão enviar. Ela só começa quando eu clico no enviar. Porque se aquela informação é importante de verdade, eu tenho que me assegurar de que ela foi retida e compreendida pelo receptor da informação. Esse é o ponto. Isso é a chave que os nossos líderes precisam entender. Quando eles compreenderem isso, bom, aí são líderes comunicadores. Não preciso ser um bom falante, mas tem que dar valor para a comunicação, assumir responsabilidade e saber ouvir. Saber ouvir. Isso é fundamental. E aí, gente, evoluindo aqui, para ser estratégico na comunicação, e eu estou tentando responder aqueles desafios lá dos relatórios de tendência, né? Primeiro passo para ser estratégico é, sim, controlar o operacional. Isso tem a ver com o que a gente falou há pouco, né? Com o que eu vinha falando há pouco sobre base e expoente, claro, mas tem a ver com muitas outras coisas, e algumas sugestões para a gente dar aqui sobre isso, inclusive, mas o segundo é ganhar dinheiro para a empresa. Eu vou começar pelo segundo. Quanto custam os problemas de comunicação? Quanto custa? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas as falhas de comunicação das empresas custam quanto? Eu já atendi uma transportadora hipermodal, que uma das falhas de comunicação, que não eram tão raras assim, mas acontecia, deles mandarem um container errado para o porto errado. Um container para o porto errado. Era para Suape e chegava em Paranaguá. Aí vocês vão me perguntar, mas como? Dá para entregar um container errado? Dá, sabe? O Porto de Santos, só o Porto de Santos movimenta 5,2 milhões de containers por ano. Então deve ter container errado, né? Claro que tem. Quanto custa para consertar isso, para levar o container para o porto certo? Custa dinheiro. E essa empresa perdeu alguma coisa. Pesquisa do The Economist, que entrevistou 403 executivos dos Estados Unidos, mostrou, eles dizem o seguinte, 25% desses 403 executivos não atingiram alguma meta por conta de falha de comunicação. 18% acredita que perdeu clientes, aliás, 18% teve redução de vendas por falha de comunicação e 13% perdeu clientes por falha de comunicação. Então, quer dizer, falhas de comunicação custam dinheiro. Como é que a gente vai gerar resultado para as empresas? Atuando nesses problemas pontuais. Tem cliente, neste momento, estou atendendo uma empresa que o custo, e a gente nem falou sobre isso ainda, né? Turnover, absenteísmo, mas o custo de turnover dessa empresa é R$1,5 milhão. Se a gente conseguir atuar na retenção, na redução desse turnover em 10%, já gera o orçamento necessário para a comunicação interna. E não é uma queixa de todo mundo que trabalha com comunicação interna não ter orçamento? Sempre. Por que não tem orçamento? Porque não atua nas perdas. Como é que a gente financia o orçamento da comunicação interna? Nas perdas que a empresa... E toda empresa tem perda. Toda empresa tem perda porque as falhas de comunicação geram perda. É financiando nas perdas. Toda empresa. Já trabalhamos com clientes, por exemplo, que reduzimos o volume de sucata, com campanha específica para isso. O tempo de manutenção, de parada de navio em porto para manutenção. Sabe quanto custa um navio pequeno, parado num porto por dia? $4.000. É nisso, para isso que a gente tem. Como é que a comunicação se torna estratégica, gerando o seu próprio orçamento ao atuar consultivamente junto a áreas da empresa para reduzir perdas. Como é que a empresa ganha mais dinheiro? Perdendo menos. Primeiro passo para ganhar mais, perdendo menos. Toda empresa tem perda. Vamos olhar para isso e atuar nessas frentes para que a gente conquiste o nosso próprio orçamento e com isso a gente ajude
né? Crie vínculos. Como é que se engaja a liderança na comunicação interna? Lembra que é lá do desafio de comunicação? Ajudando eles a atingir seus resultados. Como é que eu vou engajar um gestor de produção? Ajudando ele a diminuir o índice de sucata. Como é que eu vou ganhar o apoio da gestão financeira da empresa? Ajudando ela a economizar energia, papel higiênico, não importa. Ajudando gestores a atingir seus resultados e financiando o nosso orçamento nas perdas. E evoluindo. Né? E eu já estou quase fechando, eu sei que eu excedi o tempo um pouquinho. Né? E, gente, para se tornar estratégico, eu tenho que controlar o operacional. Como eu controlo o operacional? Caso número 1. Definindo um papel, um objetivo para cada canal. Algo que eu aprendi com um engenheiro, não era comunicador. Presidente de uma empresa que atendi durante a pandemia, que ele chegou para os seus colaboradores, para os seus diretos e disse o seguinte: senhores, senhoras, se vocês quiserem falar comigo e for urgente e importante, vocês peguem o telefone e me liguem. Se for alguma coisa importante, mas não tão urgente, que possa esperar algumas horas, manda um WhatsApp. Agora, se não for nem importante nem urgente, manda um e-mail. O que ele fez? A partir de uma grade de urgência e importância, definiu um papel para cada canal para ser administrado em relação a isso, certo? Que bom, multiplicou-se na cultura dessa empresa essa prática. Segundo ganho que ele não esperava, as pessoas retomaram a sua liberdade. Para quê? Para poder trabalhar no seu relatório, para poder trabalhar na sua planilha, sem ficar dando F5 no e-mail toda hora e sem ficar olhando toda vez que o celular vibrava para o WhatsApp. Imagina que prazer isso, tu não precisar olhar o WhatsApp de 10 em 10 minutos. Quantas vezes vocês olham o seu celular por dia, gente? Para pensar. Será que isso é necessário? Então, primeira coisa, definir papel para canal. Segundo, ter um canal para comunicação interna. A gente não precisa de milhares de canais de comunicação interna, a gente precisa de um. Soluções digitais ajudam muito, claro, eu não estou negando soluções digitais, mas veja que a gente vive num país, dados do Qualibest de 2021, 56% dos brasileiros acessam suas redes sociais assim que acorda de manhã. Quem, além de mim, está nessa estatística? 32% acessa durante as refeições e 44% quando está no banheiro. No banheiro. Então, assim, se a gente quer falar com um colaborador, com os colaboradores das empresas, onde é que a gente tem que estar? No celular deles. Não é no mural, é no celular. Sim, tem que estar lá no celular, e as soluções que permitem isso. Aí vocês vão me dizer assim, mas na minha empresa lá, a rede corporativa não pegou. Mas implantou certo? Implantou certo. Mas executivos da empresa estão lá na rede corporativa? Fazem vídeos para a rede corporativa? Ou eles só te cobram engajamento, mas nunca aparecem lá? Porque isso é muito comum, né? Muito comum. Que tem de empresa que chega, minha rede social corporativa não engaja. Aí tu vai olhar a pessoa, né, diretoria de RH. Se leva, eu estou falando de se leva. Não engaja. Aí tu vai olhar, mas quantos posts você já fez, né, nesse ano? Nunca postei, nem entro. Tá, mas aí tu quer que a agência resolva esse problema? Quer que a gente resolva esse problema? Gente, Deus não faz banner e comunicação interna não faz milagre. Então, assim, tá na hora da gente entender que precisa mudar esse critério. E sim, um canal para comunicação corporativa é mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Bom, não quero entrar nesses detalhes do operacional, mas tudo isso vocês vão encontrar no livro. E quero fechar com essa frase, só para desejar para vocês o seguinte: antes de ser efetivo, a comunicação interna, sem dúvida, é afetiva. Só tem um caminho para a mente das pessoas. E o caminho para a mente é o coração. Eu quis fazer um livro que tocasse o coração de quem o lesse. E para fazer isso eu precisei abrir o meu, de alguma maneira. Precisei, inclusive, assumir os riscos, né, que quem lê o livro vai entender, não só de falar sobre assuntos que não são do meu lugar de fala, mas me posicionar contra essas contradições. E eu sei que vão ser muito caras, porque quando eu penso em alguns empresários que têm no Brasil lendo meu livro, vão dizer assim, eita, quero esse cara longe de mim, porque pensam tão diferente. E assim, até acho que de certa forma, talvez se eu fosse menos criterioso com isso, ou menos revoltado com as contradições, provavelmente eu teria mais clientes, teria ganho mais dinheiro na comunicação corporativa, né? Quem sabe a gente começa a escolher melhor as organizações. E quero deixar para vocês uma historinha que está ali no livro também, inspirada num texto de Rubem Alves.
E nesse texto de Rubem Alves, né, ele faz um paralelo que eu quis trazer para a comunicação também, que é o seguinte, não sei se eu tenho meus amigos aqui, o Fernando, o Rafael, jogam tênis, né? Alguém mais joga tênis? Tênis, como é que é o tênis? Tênis tem lá o campo, dividido ao meio, deixando claramente que é o meu lado e o seu lado. Como é que a gente ganha no tênis? Fazendo com que o outro erre, com que o outro não consiga rebater a bola. E a gente bate na bola desde o saque, do jeito mais difícil possível, para que o outro seja incapaz de responder a nossa bola. Ou seja, tênis é a expressão máxima da competição. Aí tem o frescobol, né? Que a gente joga. O frescobol é o oposto. Também tem 2 raquetes, também tem a bolinha, mas no frescobol a gente quer o contrário disso. A gente quer que a bolinha nunca caia. E quando alguém erra, o que a gente faz? A gente se atira no chão, a gente corre para pegar, a gente faz todo o possível para que a bolinha não pare. Tênis é colaboração. E isso serve para os nossos diálogos. Quantos dos nossos diálogos, não só nas empresas, mas com nossos filhos e nossas filhas, com nossas esposas, com nossos maridos, quantos são tênis, quantos são frescobol? Então fica o convite, a reflexão, a provocação, para que a gente tenha cada vez mais frescobol nas nossas vidas. Mais uma vez, gente, eu agradeço demais, demais, de coração mesmo, a presença de vocês aqui. Como eu disse, sei que o tempo de todo mundo vale demais. Peço desculpas mais uma vez se essa palestra não foi, com certeza, ela vai melhorar, mas acho que foi melhor do que eu esperava. E espero que tenha feito por merecer o tempo de vocês. Muito, muito obrigado. Sei que eu estou devendo vários autógrafos. Eu vou ficar ali no cantinho agora, eu vou citar uns livros de quem quiser, das pessoas que eu não consegui. Vamos tirar foto. Então, vamos aproveitar esse finalzinho de noite. Muito obrigado mais uma vez. Espero vê-los em breve. Até. Obrigado. Valeu demais.